Em nome de Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É óbvio que para mim é motivo de alegria, de gratidão, estar aqui nessa noite, que nós estamos celebrando o Senhor, estamos entregando a Ele um culto de ação de graças pelo livramento na vida do meu pai, que consequentemente é um livramento nas nossas vidas, né? Tudo poderia ter sido diferente, se meu pai não tivesse recebido naquele dia o livramento do Senhor. E eu estava meditando essa semana, pensando na palavra que nós iríamos compartilhar. Não é esse texto, mas eu quero ler. Naum, capítulo 1, versículo 2, diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. O Senhor sempre nos guarda, nos protege. E eu lembro que quando meu pai teve o AVC, teve o derrame, o desespero tomou conta de cada um de nós. A sensação de que nós iríamos perdê-lo era muito latente, era muito vívida dentro do nosso coração. E aos olhos humanos, era algo que não tinha como mudar, como se reverter aquele quadro. Mas o Senhor, Ele foi fiel. E meu pai, hoje eu estou com a idade que meu pai teve o derrame, há 30 anos atrás. E assim como meu pai foi pai tardio também, né? O Lucas ele tinha 50 e o Lucas tinha uns 8 anos. Eu também tenho a Chloe, fui mãe tardia, tenho uma Chloe aqui de 3 anos e meio. E a sensação era a mesma, né? Quando eu olho para o passado, para a história do passado e penso, como deve ter sido difícil pensar, eu tenho tantos filhos, e são 5 filhos, e no meio desses 5 eu tenho crianças, eu tenho adolescentes, eu não tenho ninguém casado, nenhum dos meus filhos são casados, e o desespero bate. Mas o Senhor, Ele foi fiel, tem sido fiel e permanecerá sendo fiel, não apenas com o pastor Geraldo, mas com todos nós que estamos aqui. Amém? E por mais que nós tenhamos citado muito a vida dele aqui, porque é um culto de ação de graças a tudo aquilo que Deus fez em sua vida, na verdade, tudo o que está acontecendo aqui é por conta dele. Esse culto, na verdade, é para ele, né? E tudo é, na verdade, sobre ele. E eu quero, então, pensar com você um pouquinho, porque eu penso que quando o povo de Deus se reúne, nós precisamos aproveitar esse momento para meditar na palavra, refletir sobre ela e sairmos daqui com um posicionamento diferente no nosso coração. Todos os momentos em que nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, é um momento propício para que o Senhor fale através da sua palavra e nos ajude nos direcionamentos, nos posicionamentos para os enfrentamentos da vida. E assim como o pastor Geraldo, ele viveu esse livramento, e nós juntos vivemos esse livramento, eu tenho absoluta certeza que você também tem vivido o livramento da parte do Senhor. Em proporções diferentes, em perspectivas diferentes, todos nós que estamos aqui, nós estamos repletos de motivos para adorar, para bendizer e para exaltar o Senhor. E eu quero pensar um pouquinho com você, então, que tipo de postura nós precisamos ter diante dos livramentos, que tipo de postura nós precisamos ter em forma de gratidão diante do livramento que Deus nos dá. E eu quero pensar com você sobre um episódio que está lá no Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou tentar ser bem sucinta, mas eu peço que, em nome de Jesus, o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Eu quero falar um pouquinho sobre uma noite repleta de gratidão. Amém? Se você puder, em reverência à palavra de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé, para nós fazermos essa leitura. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado.
Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração, Pai. Gratidão nós te damos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. A tua palavra, Pai, que nos revigora, que nos fortalece, que nos indica o caminho, que nos exorta, nos admoesta, que nos consola. Pai, gratidão nós temos, meu Deus, pelo privilégio de hoje estarmos juntos aqui, refletindo, meditando sobre ela. E pedimos que o Senhor tenha liberdade a falar ao nosso coração, aquilo que está em teu coração, Senhor. Fala conosco, pois precisamos e desejamos mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. Pensemos um pouquinho, então, sobre esse dia. Era a primeira vez que Jesus voltava à casa daquela família após a ressurreição de Lázaro. Nós conhecemos bem, sabemos que Lázaro adoeceu, o mestre não estava presente quando ele fica doente, mas ele recebe a notícia, um recado. Aquele que tu amas está te chamando, ele está doente. Mas Jesus decide ainda permanecer ali onde ele estava, não retornando até onde Lázaro estava. Quando ele volta, então, a Samaria, Lázaro já havia falecido, já há 4 dias. E a história nos conta, biblicamente falando, a história bíblica nos conta, que Jesus, então, consola ali Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, vai até o túmulo de Lázaro, né, e faz uma oração de gratidão ao Senhor, manda com que a pedra fosse revolvida, e então ele diz: Lázaro, saia para fora. Apesar de, na hora, todos se assustarem com aquela atitude, se assustarem com a possibilidade de algo acontecer, porque já estava em estado de putrefação, já estava mal cheiroso, já havia 4 dias que estava ali sepultado, mas contrariando tudo aquilo que poderia se conhecer sobre medicina na época e tudo que se poderia conhecer entre vida e morte, o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. E então, o milagre acontece. E agora nós estamos vendo aqui Jesus indo à casa desse mesmo Lázaro, visitar Lázaro, sua irmã Marta e sua irmã Maria. Você consegue imaginar aqui o burburinho que estava no coração daquela família? Né? Aquele que ressuscitou Lázaro está chegando. Aquele que nos trouxe o maior dos livramentos aqui. Nós tínhamos perdido o nosso irmão Lázaro. Imagina as mulheres da casa. Nós havíamos perdido o nosso irmão. Mas Jesus, que ressuscitou o nosso irmão, está chegando. O próprio Lázaro poder dizer: eu havia morrido, mas aquele que me trouxe a vida novamente está chegando. E, de um outro lado, nós vimos aqui o lado daquela família, contente, feliz, regozijante, porque aquele que fez o maior dos milagres na vida deles ali estava chegando. Por outro lado estava Jesus, que sabia que em poucos dias ele iria entregar a sua vida, não apenas por Lázaro, por Marta e por Maria, mas por todos nós. De um lado estava uma família muito feliz, e de um outro lado estava Jesus, já sabendo a dor que ele sofreria. Mas a palavra vai nos dizer, então, que no meio daquele cenário, a gente vai conseguindo descobrir algumas facetas da gratidão naquela família, naquele momento em que Jesus chega. Como um prisma, né? Que nós olhamos de um lado, você tem uma perspectiva, você olha aquela figura geométrica, por outro lado tem uma outra perspectiva. Cada um desses 3 personagens bíblicos, nós podemos ver uma perspectiva na faceta da gratidão. E eu quero pensar um pouquinho com você aqui, então, nessa noite. Como eu preciso reagir quando Deus me livra de algo?
Que tipo de postura de gratidão eu preciso ter? E nós vamos então pegar aqui como exemplo cada um desses personagens, entendendo a maneira que eles adoraram a Deus em gratidão diante desse livramento. São detalhes diferentes de acordo com a perspectiva do olhar de cada um. Eu quero primeiro pensar com você sobre Marta. A Marta, ela decidiu agradecer a Deus através do serviço. O que motivava Marta a servir a Deus era a gratidão. Olha comigo o versículo 1 e o versículo 2. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Você pode imaginar a alegria e a ansiedade boa no coração de Marta? O mestre está chegando. Aquele que ressuscitou o meu irmão está chegando. E eu preciso preparar a melhor comida. É Jesus que está aqui. Eu preciso preparar a melhor das refeições. E a sobremesa? Que tipo de fruta o mestre gosta? Será que ele vai dormir na minha casa? Preciso preparar o melhor quarto. Preciso preparar a melhor coberta. Preciso preparar o melhor ambiente. É o mestre que está chegando na minha casa. E a decoração, e a coberta. Eu penso que ela ficou ali em êxtase e ao mesmo tempo cheia de atividades, porque ela queria agradar Jesus. Afinal de contas, existia algo latente dentro do coração de Marta, chamado gratidão. O que Jesus fez por mim, pela minha família, ninguém mais poderia fazer. E como posso retribuir? O que fazer para agradecer, para deixá-lo feliz? E aí você pode dizer, pastora, mas eu posso adorar a Deus com serviço, eu posso agradecer a Deus agradecer a Deus através do serviço? Depende. Se aquele serviço, pensando aqui no serviço de Marta, que estava sendo prestado ao Senhor, não era nenhum tipo de um mero ativismo, mas apenas proveniente de uma gratidão pura e simples, sim, você pode e inclusive deve agradecer a Deus através do seu serviço. Entregar a Deus a sua vida, a sua virtude, a sua força, a sua juventude em prol do reino, trabalhando para Ele. Não fazendo do serviço um tipo de fuga. Fazendo do serviço, da obra do Senhor, um tipo de fuga, um tipo de ativismo apenas, mas sim um momento de adoração a nosso Deus. Aquela mulher, tudo que ela fazia para o Senhor, e as suas atividades naquele instante, preparando a casa e preparando a melhor das refeições, na verdade era movida por gratidão, dizendo, Ele é amado por mim, e eu preciso fazer com que Ele perceba esse amor através da minha entrega, através do meu serviço ao Senhor. E geralmente o serviço, o livramento, ele faz isso conosco. Ele nos desperta a querermos trabalhar mais pelo Senhor. E eu até estava comentando com meu pai lá em casa. A Fátima disse aqui o quanto ele era ativo. Ele era coralista, ele era da Donep, ele era dos Gideões. O que mais, pai? Era diácono, culto nos lares, empresário, fazia visitas, mantenedor de obras missionárias. Ele estava ativo. Mas após o derrame, o Senhor o levou para um lugar que era, na verdade, desde o começo, o desejo do coração de Deus para ele, o ministério pastoral. Faltava isso. E geralmente, quando nós vivemos um livramento de Deus, há em nós um despertamento, onde a gente pensa, eu preciso gastar a minha vida para esse Deus. Toda a minha vida precisa ser para a glória dele. E é então, nesse momento que Marta, ela quer agradar o Senhor, ela quer agradecer ao Senhor através do seu serviço. Nem todas as pessoas são sensíveis às necessidades dos outros. Nem todos aqueles que servem ao Senhor estão ali com um coração puro e simples, querendo apenas servi-lo em gratidão. Infelizmente, não é difícil de encontrarmos
em algumas pessoas, no meio da igreja, eu falo isso na igreja geral, no mundo inteiro, um sentimento, às vezes, oculto de autopromoção, de destaque. Mas aquele e aquela que faz o serviço para Deus, aonde a motivação do seu coração é gratidão ao Senhor, esse consegue agradar o Senhor. Esse consegue alcançar o seu objetivo, porque seu objetivo não é ser reconhecido. Seu objetivo não é se tornar um destaque, mas o seu objetivo é causar sorriso nos lábios do Mestre. É fazer o Senhor ficar feliz. E era exatamente essa postura de Marta. Ela queria agradar o Senhor. E eu preciso te perguntar, como você tem mostrado para o Senhor a sua gratidão diante dos livramentos? Você consegue rapidamente fazer um resumo aí da tua vida, aí na tua mente, no teu coração, e lembrar das inúmeras vezes que o Senhor te livrou da morte, ou te livrou de situações aonde você achou que era o fim, aonde você achava que não tinha mais saída, e Deus reverteu a situação e você viu a mão dele poderosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Eu quero te estimular nessa noite a você também ter a mesma postura que Marta teve. Não demorar para servi-lo, para agradá-lo, através daquilo que Deus tem dado a você. A cada um de nós aqui, Deus nos deu dons e talentos. Deus nos capacitou. Uns cantam, outros pregam, outros são bons de conversa, conseguem ter um bom diálogo com as pessoas, facilidade, bom comunicador, comunicadora. Outras pessoas o Senhor tem abençoado com riquezas. Outros o Senhor tem abençoado com outros dons e talentos. Você tem usado seus dons a serviço do reino, em gratidão àquele que te salvou, em gratidão àquele que te deu a vida eterna, em gratidão àquele que tem feito tantas e tantas coisas por você, tem trazido tantos livramentos. Pensemos nisso, amém? Em nome de Jesus. A segunda personagem que nós podemos pensar aqui nesse texto é a gratidão através da proclamação. No versículo 2, no final do versículo 2, diz que Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Já no versículo 9 de Lucas 12, diz: enquanto isso, uma grande multidão de Jesus, de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Lázaro, por certo, também pensou: como eu posso agradar aquele que me trouxe a vida novamente? O que eu posso fazer em gratidão a esse Deus tremendo? O que eu posso fazer ao meu mestre que me trouxe a vida? Então ele pensa consigo: eu posso fazê-lo conhecido. Eu posso fazer com que as pessoas o conheçam, que as pessoas fiquem sabendo que ele é um Deus poderoso. Então ele começa a contar a todo mundo a sua história. Sabe, nós estamos aqui hoje num culto de gratidão pelos 30 anos de livramento que o Senhor tem dado ao meu pai. E eu penso assim, que não apenas pela data de 30 anos, mas porque são 30 anos de livramento. Depois desse AVC, 5 dias depois ele teve outro, tempos depois ele teve câncer, tempo depois ele teve 2 infartos, teve um acidente de carro, tem livramento em cima de livramento. E assim como ele tem feito aqui um culto de gratidão, na verdade isso daqui só mostra o que ele tem feito na sua vida diariamente, que é proclamar o que Deus fez na vida dele, assim como Lázaro fez. Nós precisamos ser assim. Sabe, naquela época havia um costume, que quando um mestre viesse à casa de alguém fazer uma refeição, o dono da casa fazia com que as portas e janelas ficassem abertas.
Porque dessa maneira os convidados que estavam ali dentro ficavam acomodados dentro da casa, porém aqueles que queriam ouvir também o mestre poderiam ficar ali debruçados nas janelas e nas portas, ouvindo o que estava acontecendo. E pelo que a palavra nos diz, a casa de Lázaro estava abarrotada de pessoas, porque muitos queriam ver Jesus e muitos queriam ver a prova do que Jesus tinha feito, que era o próprio Lázaro. Lázaro tinha em seu coração aqui um desejo: eu vou fazê-lo conhecido, afinal de contas o meu testemunho é muito forte. Eu tenho algo muito precioso para contar. Eu sou a prova viva do poder de Deus. Sabe, nós adoramos o Senhor em gratidão, com um coração muito grato, não apenas através das canções, não apenas através do serviço, como Marta fazia, mas também quando nós permitirmos que a nossa vida se torne uma carta aberta para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando as pessoas podem olhar para mim e eu posso conversar com elas e dizer: aconteceu comigo. Comigo aconteceu isso. Foi o meu casamento que Deus restaurou. Foi a minha saúde que Deus restaurou. Foram os meus filhos que foram libertos. Eu é que fui liberta de vícios. Aconteceu comigo. Isso é uma maneira de nós expressarmos a Deus a nossa gratidão pelo que Ele tem feito. E eu quero estimular você aqui nessa noite a estar diante dos livramentos que Deus lhe deu e ainda dará, a ter a postura de servi-lo em gratidão e também de proclamar o que Ele tem feito. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos vários meios de contar as bênçãos do Senhor sobre nós. Nós temos aí o tete a tete, né? Nós temos aí a conversa que você pode ter um com o outro. Você tem também as redes sociais. Você tem tantos meios de contar, de proclamar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Algo muito fantástico sobre o povo de Israel é que eles não deixavam de contar os benefícios que eles recebiam. Eles estimulavam uns aos outros. Conte as bênçãos que Deus lhe deu. Quantos versículos nós vamos encontrar nos Salmos, por exemplo, falando a necessidade de nós contarmos, de nós proclamarmos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, tenha em seu coração esse desejo. Quando eu receber do Senhor livramentos, eu preciso ter a postura de contar para as pessoas aquilo que Ele tem feito. Amém? Quando você experimenta de uma maneira muito profunda um livramento, principalmente um livramento como esse do AVC, a sua perspectiva de Deus muda. A sua maneira de ver o Senhor, de ver a vida e de experimentar o quão presente Ele está, é aguçada. E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos calar. Há 3 anos e meio, quando eu tive a Chloe, eu tive pré-eclâmpsia, pós-parto. E no momento mais difícil, quando eu estava começando a convulsionar, e eu olhava porque o médico permitiu lá na UTI colocar a Chloe no bercinho para ver se a minha pressão baixava um pouco, se eu me acalmava. E eu olhava para ela e eu pensava: será que eu não vou conseguir cuidar dela? E às vezes aquele pensamento vinha no meu coração, na minha mente, aquele medo. Então eu fechava os meus olhos e o Senhor me fazia lembrar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. E a partir de então, apesar de já ter uma caminhada com o Senhor, a minha percepção do quanto Ele está comigo foi aguçada, mudou. E eu tenho absoluta certeza que o mesmo aconteceu com meu pai há 30 anos atrás, e quem sabe com muitos que estão aqui essa noite. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós que temos essa percepção, que conhecemos esse Ele está comigo, mesmo no vale da sombra da morte, nós não podemos nos calar diante disso.
Deus quer usar os nossos lábios para proclamar o quão fiel é o Senhor, o como Ele ainda é um Deus de milagres, o como Ele está conosco. Por isso, uma das maneiras que eu e você temos de agradecer o Senhor é através da proclamação. É você dizer, além de tudo isso, dos livramentos que nós vivemos na nossa vida, nessa terra, do cotidiano, você poder dizer ainda para alguém: esse Deus me perdoou. E esse Deus me salvou. E se Ele vier me buscar hoje, eu sei para onde eu vou. Eu e você precisamos expressar a nossa gratidão ao Senhor, contando para as pessoas quem é o nosso Deus. Não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Seja na fila de um banco, num supermercado, seja num consultório médico, aonde o Senhor te levar, no seu trabalho, com colegas de trabalho, na faculdade, aonde Deus te colocar. Use os teus lábios para proclamar quem é o Senhor, como uma expressão de gratidão pelo que Ele fez a você. Amém? Em nome de Jesus. Por fim, a gratidão também como expressão de devoção e entrega e adoração. Adoração é uma entrega de amor. Você pode pensar, então, diante do que Marta estava fazendo e diante do que Lázaro estava fazendo, como estava o coração de Maria? E eu? O que sobrou para mim? Eu não vou inventar de cozinhar, porque quem manja na cozinha é Marta. Eu não vou fazer nenhum pão para Jesus, porque a cozinheira da casa é Marta. E ela já está fazendo o assado, ela já está fazendo os pães, ela já procurou as frutas, as ervas, já está tudo pronto, a casa está decorada, o quarto está cheiroso para receber Jesus. O que eu posso fazer? Para eu sair contando que Jesus ressuscitou o meu irmão, tudo bem, mas a palavra do meu irmão vai ter muito mais peso, afinal de contas foi ele que foi ressuscitado. Afinal de contas, ele é a prova viva do poder de Deus. E ele tem feito bem o trabalho. A casa está cheia de convidados. Tem muita gente querendo ver o meu irmão, porque ele contou para todo mundo o que Jesus fez com ele. O que eu posso oferecer, então? O que eu vou entregar para Deus, entregar aqui para Jesus, como expressão de gratidão pelo que Ele fez a mim, a minha casa, a minha família, meu irmão? Já sei. Eu tenho um tesouro. Ela então lembra do seu tesouro, que ela tinha algo especial. Era costume naquela época, vocês sabem disso. As mulheres solteiras guardavam um dinheiro por toda a vida. A sua família guardava esse dinheiro por muitos e muitos anos, para comprar a peça mais importante do enxoval de uma noiva, que era um frasco de perfume raríssimo, caríssimo, um nardo. E esse nardo ele deveria ser rompido na noite de núpcias, aonde a noiva se preparava para o casamento e encontrar-se com seu noivo. Era algo caro e importante. A noiva poderia não ter cobertas para levar para a nova casa, mas ela tinha que ter o nardo. A noiva poderia, às vezes, ter poucas vasilhas, mas ela teria que ter o nardo. Ela poderia casar-se com um vestido simples, mas ela teria que ter o nardo. Mas Maria, naquele momento, ela decide abrir mão do que ela não poderia ficar sem, que era o seu nardo, para derramar aos pés de Jesus e dizer: tudo que eu tenho é teu. A minha vida é tua, a minha reputação é do Senhor, o meu futuro é teu. Se eu vou ter noivo, se eu não vou ter, se eu vou ter nardo, se eu não vou ter, isso não interessa. O que é mais valioso para mim é isso, então é isso que eu vou te dar. Eu vou te dar o meu tudo em gratidão ao Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, é essa a expressão que Deus espera de mim e de você, diante dos livramentos que Ele nos permite experimentar na vida. Não se cale, não se acovarde, não se esconda. Pelo contrário, sirva através do seu trabalho. Proclame o que o Senhor fez por você e entregue a tua vida como um todo aos pés do Senhor.
Esse entregar o nardo, esse perfume valioso, essa peça principal no enxoval da noiva, era como se Maria estivesse dizendo: Senhor, a minha vida inteira é tua e ela está em tuas mãos. Ainda que eu precise, de alguma outra maneira, correr atrás de outro nardo para me casar, eu quero te entregar o meu melhor. Sabe, esse mês de setembro, lá em Guará, na nossa igreja, nós fizemos uma campanha. Nós estamos no mês de aniversário, nós tiramos ali 21 dias de consagração aos pés do Senhor, todos os dias derramando a nossa vida na presença do Senhor. E sabe uma das coisas que nós temos descoberto, nós descobrimos nesses dias e temos vivenciado, que às vezes o nosso melhor é tão fácil, ao mesmo tempo tão difícil, que são momentos na presença de Deus. Hoje, todos nós estamos atarefados. Até as crianças. Hoje em dia é comum você conversar com uma criança e a criança falar. Eu dou aula de canto e eu conversei com uma criança de 7 anos que eu estou dando aula. E eu fui orientá-la a ver um filme cristão, para que ela aprendesse uma canção. E ela falava: tia, eu não consigo, eu tenho que estudar. Depois eu tenho inglês, depois eu tenho natação, depois eu tenho isso. Eu fui falando as muitas tarefas dela. E ela não tinha um momento para ser criança. Agora pensa comigo, uma criança que cresce nesse ritmo, ela já está condicionada na sua mente a pensar: eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para me derramar diante de Deus. Eu não tenho tempo para dizer para Ele que Ele é o meu tudo. Sabe, às vezes você tirar 30 minutos do seu dia, 1 hora do seu dia, é você derramar um vidro de nardo aos pés de Jesus. Você tirar momentos a sós com o Senhor, é você dizer para Ele: o Senhor é o mais importante. E se o meu tempo é escasso, eu quero te entregar o meu melhor. O meu tempo, eu entrego ao Senhor em adoração, em gratidão, por todos os seus benefícios. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, o interessante é que, em meio a essas 3 facetas lindas aqui de adoração, a gente pode notar uma face tenebrosa. Havia ali um outro adorador no recinto, chamado Judas Iscariotes. E esse homem, então, começa a criticar a oferta de Maria. Começa a criticar aquela adoração extravagante, aquela forma de agradecer tão extravagante. E ele usa argumentos que até aparenta piedade, mas que a Bíblia vai desmascarar a sua verdadeira intenção, mostrando que ele era um hipócrita. E alguém que, além de não ver liberalidade, se aproveita da liberalidade dos outros para se beneficiar. E aí, pensando nisso, a gente vai entendendo que toda verdadeira adoração, toda verdadeira expressão de gratidão, ela vai causar algum tipo de irritabilidade às pessoas que, na verdade, não são adoradores convencionais, adoradores verdadeiros, adoradores fiéis ao Senhor. Todo tipo de expressão de gratidão sincera, e muitas vezes até extravagante, vai levantar sobre aqueles que, na verdade, não são adoradores de fato, não têm a gratidão dentro do seu coração, irritabilidade, porque isso vai apontar os deuses delas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se porventura você, diante dos livramentos que Deus tem te dado, você tem se posicionado, servindo a Deus, proclamando o Senhor, e sendo extravagante, entregando o teu tempo, o teu tudo, o teu melhor para o Senhor, e tem sido criticado por alguém, entenda, na verdade, essa pessoa ainda não conheceu Jesus como você conhece. E o Senhor quer usar a tua própria vida para abrir os olhos delas. Então não se cale, não pare, permaneça adorando ao Senhor em gratidão. Amém? Mas você não é assim, você é alguém que adora o Senhor de forma fiel e integral. Você é alguém que tem experimentado livramentos do Senhor. E sabe, os livramentos, eles vêm nas nossas vidas para nos fazer sermos proclamadores, para nos fazermos sermos gratos.
e para nos fazer crescer. No livramento, o Senhor te faz mudar, te faz amadurecer, te faz enxergar aquilo que você não estava enxergando. Agradeça ao Senhor pelos livramentos, não apenas pelo livramento imediato, pelo socorro imediato, mas pelo aquilo que Ele fez na sua vida, no seu coração, no seu interior. As mudanças aqui que ninguém viu, mas que você tem experimentado. As transformações e o crescimento que as pessoas às vezes não perceberam, mas que te levaram de um patamar daqui para um patamar muito mais lá em cima, aonde você entende, agora eu te entendo, Senhor. E agora eu passei a confiar muito mais no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então que as suas mãos estejam livres para o serviço, como expressão de gratidão. Amém? Que os seus lábios estejam prontos para proclamar Jesus e seus pés rápidos para anunciar a salvação. Amém? E que você esteja pronto a se derramar diante de Deus e colocar o seu tudo, se oferecer por inteiro todos os dias a Ele. Amém? Em expressão de gratidão. A nossa vida precisa ser como esse culto, voltado para Deus, agradecendo por cada um dos seus benefícios. Voltados, agradecendo a Deus por cada um dos seus livramentos. Amém? Em nome de Jesus. Eu sempre gosto de falar com a igreja, já estou encerrando, de que nada na nossa vida acontece sem um propósito. Não é? Eu brinco falando que não existe coincidências, existe Jesuscidências. Cada livramento, um livramento no trânsito, um livramento no trabalho, um livramento de um contrato que você ia fazer e de repente não fez, você não entendeu, lá na frente você descobre o porquê que foi um livramento. Uma situação aqui, uma situação ali, todas têm um propósito eterno nisso. De alguma maneira o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos fazendo entender a sua vontade. Está nos fazendo crescer. Está nos fazendo caminhar em direção à centralidade da vontade dEle para nós. Por isso esteja atento. Seja sensível àquilo que acontece no seu meio. Seja sensível aos livramentos que o Senhor tem dado a você, pequenos ou grandes, porque todos eles, de alguma maneira, o Senhor está te ensinando algo, te indicando o caminho e querendo fazer de você um instrumento nas mãos dEle. E às vezes a gente reclama, Deus parece que não quer me usar. Não sei muito o que Deus tem para mim. Deus não me dá oportunidades. Será? Será que realmente Deus não tem dado oportunidades para que você seja um instrumento nas mãos dEle? Pense nisso. E a partir de hoje, em nome de Jesus, tenha uma postura como a de Marta, Maria e Lázaro diante da gratidão, diante dos livramentos que o Senhor vem a dar a você. Vamos orar por isso? Coloque a mão no seu coração. Eu não sei quais são os livramentos que Deus tem dado a você. Todos nós aqui sabemos qual foi o livramento que Deus deu ao pastor Geraldo. Mas eu não sei quais foram todos os livramentos que Deus deu a Diandra. Eu não sei quais são todos os livramentos que Deus tem dado ao pastor Marquinhos. Mas o Senhor conhece cada um dos livramentos que Ele tem dado a você. E o que você vai dizer para Deus agora é: Senhor, eu tenho conseguido expressar gratidão diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito para mim? Se porventura eu não tenho conseguido, por favor, me ajuda. Porque eu quero ter a mesma postura de Marta, Maria e Lázaro. Ajuda-me nessa noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar, meu Deus, Te agradecer pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu quero Te agradecer, meu Pai, pelo livramento na vida do pastor Geraldo. Eu quero Te agradecer pelo livramento na vida de cada irmão e irmã, meu Pai, que está aqui nessa noite.
E o meu pedido, Pai, a minha oração nessa noite, é que o Senhor nos ajude, Deus, a termos a postura que venha agradar o Senhor. Eu sei que assim como o Senhor visitou a Marta, Maria e Lázaro após o livramento, o Senhor tem nos visitado também, Senhor, para, Senhor, perceber como está o nosso coração diante dos livramentos. O Senhor tem, Senhor, vindo buscar a gratidão, tem vindo buscar a adoração dos nossos lábios, a nossa entrega, o nosso serviço, a nossa proclamação, Senhor. E eu te peço nessa noite que, se porventura entre nós existe alguém, Deus, que na autoavaliação entende que está a desejar, meu Pai, está deixando a desejar no critério, meu Pai, de adoração, de gratidão ao Senhor, eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha ajudar a cada um de nós a estarmos expressando a nossa gratidão ao Senhor. Tu és tudo em nós. Nós te louvamos, meu Pai, pela vida eterna. Nós te louvamos, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Nós te agradecemos, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, por ter cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais e irmãos. Te agradecemos, meu Pai, pela igreja que o Senhor tem nos plantado. Te agradecemos pelos irmãos, pelas irmãs. Te agradecemos pela vida, pela saúde. Te agradecemos pelo trabalho. Meu Pai, pelo sustento. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. São tantas as questões, meu Pai, que nós temos para te dar graças. E eu te peço nessa noite para que o Senhor nos ajude e nos desperte a sermos aqueles, ó Pai, que trabalham, meu Deus, motivados pela gratidão. Aqueles que proclamam, motivados pela gratidão. Aqueles que se oferecem, que se ofertam o seu melhor ao Senhor. Meu Deus, motivados pela gratidão. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração grato, um coração que te alegra, um coração que te exalta, através das nossas expressões de gratidão. É o que eu te peço nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.